Hoje nós vamos estudar embutidos. Nós já vimos um pouco sobre defumados e já estudamos bastante coisa sobre a tecnologia da carne. Então, dando continuidade, vamos ver o que são embutidos. Primeiro, entende-se por embutidos os produtos constituídos à base de carne picada, ou seja, moída, aqui para a gente carne moída, né, como chamamos, e condimentada com todos os temperos, com uma granulometria, ou seja, com tamanhos simétricos, né? Quando se moe, basicamente todos os tamanhos de carne, de pedaços de carne que foram picadas, elas vão ter o mesmo tamanho, o mesmo padrão, o mesmo peso, e são embutidos sob pressão, ou seja, é pressionado por recipiente ou pela própria mão, né, em um recipiente ou infutório. Esses infutórios que podem ser de origem orgânica, como do próprio animal, e pode ser também inorgânica, ser sintético, de celulose, ou pode ser também de metal, ou seja, o alumínio, tipo uma panela mesmo, onde você vai embutir, pressionar e fazer com que dê uma forma, um formato aquele produto. Então, são basicamente essas as técnicas, a gente vendo como definição, né, do que são embutidos. E aí, quando a gente fala assim, o que são embutidos é uma coisa bem estranha, mas embutidos são principalmente as salsicharias e a parte de linguiças, tá certo? Que a gente tem. Aí, em salsicharias, a gente tem os produtos que são consumidos frios, e aí nós temos também os produtos que nós consumimos quente, como no churrasco, ou mesmo a linguiça cozida ou frita, tá certo? Então, são esses os produtos embutidos que a gente tem mais claro nas nossas cabeças e no nosso dia a dia. Então, os embutidos, eles podem ser frescos, né, com carne feita na hora, ou com produto feito na hora que vai ser consumido. Podem ser secos também, ou seja, passar por uma desidratação inicial, ou pode ser cozidos também, principalmente a banho-maria. Então, os produtos frescos são aqueles onde o período de consumo varia de 1 a 6 dias. A gente prepara, né, pode ser basicamente frio, pode ser também para uso quente, mas basicamente os que são mais utilizados frescos são frios. Os secos são embutidos crus, submetidos a um processo de desidratação parcial. Então, essa conservação ela vai ser feita normalmente por uma pasteurização, essa pasteurização que é lenta, prolongada, que pode chegar a 30 minutos. Já os cozidos são os que sofrem o processo de cozimento, ou seja, pela estufa, direto. Aí, nessa estufa, a gente pode considerar um cozimento, né? E também cozido na água, que a gente chama de banho-maria, também é uma das formas. O que são salsicharias, né? Então, salsicharias são os produtos preparados à base de carne ou sangue, vísceras em geral, que pode ser aproveitado com esse objetivo, e outros produtos ou subprodutos animais, que foram autorizados para o consumo, autorizados pelo Ministério da Agricultura para o consumo humano, né? É claro que clandestinamente se utiliza de tudo, mas aí nós temos para o mercado, para a comercialização, tem que ter a autorização do Ministério da Agricultura. E aí também vão sofrer adição de diversas substâncias, também devidamente aprovadas para tal fim. Que substâncias são essas? A gente vai ver hoje, mas são os condimentos, no geral, que a gente utiliza. Dentro deste conceito, pode-se ter os embutidos e os não embutidos, aqueles que vão estar dentro de um invólucro que vai ser comercializado, ou não precisa estar dentro do invólucro. A gente prepara ele em uma forma, e aí depois cortado e não precisa estar embutido. Então, aí nós temos os apresentados, o presunto, que tem essa função mais de não embutido. Nós temos os fiambres, que são salsicharias, os fiambres, que normalmente são produtos de uma preparação mais longa, né, prolongada, conservas de carne, semi-conserva, consumidos a frios. Então, os fiambres, aqui no Brasil, a gente consome, é mais industrial, mas existe uma produção também caseira, né, de peças de carne que ficam condimentadas e esperando por vários meses até ser consumida. Então,
essa maturação faz parte da produção do fiambre também. O diagrama geral de fabricação dos embutidos compreende as seguintes fases. Primeiro, a seleção e tratamento da matéria-prima ou ingredientes. Que matéria-prima é essa? Essa matéria-prima são aquelas peças de carne que são escolhidas especificamente para fazer esses embutidos, né? Então, existem embutidos que são feitos com um tipo só de carne, como só bovino, ou só suíno, ou só de frango, ou só de peru. E existe aqueles outros que há uma mistura, 30% bovino, 30% suíno, 30% frango, e assim nós temos várias formas aí de preparar esses ingredientes. E aí nós temos, então, os condimentos, que são mistura de temperos diversos. Bom, aí nós temos como segundo elemento a moagem ou trituração. A moagem que pode ser feita por cutter, né, por moinhos, e aí também vai ter uma trituração para que fique com tamanhos pequenos e aí haja uma mistura mais homogênea. Facilita essa mistura para fazer a parte interna. E aí a quarta é exatamente a mistura que vai precisar ter componentes que tenham fases diferentes, né? Uma mais immiscível, ou seja, que seja menor, e uma emulsão que seja maior, que envolva as gotículas menores. E que junte essas gotículas para que fique uma massa, né? A mistura ela não pode ser solta, esfarelada, ela é uma massa, como se fosse um gel, um mingau que vai ser produzido ali, e que há uma junção, uma aglomeração entre as partículas. E depois vem o embutimento. A mistura pronta, nós vamos ter o embutimento, que é a colocação exatamente dessa mistura dentro dos envoltórios. Os envoltórios que podem ser orgânicos, como a gente já viu, e inorgânicos. E, por último, o acabamento, né? Ver como é que ficou a amarração, a coloração, a limpeza, o estufamento, se teve gases ou não, então tem que tirar esse estufamento, com bolhas de ar, e tudo isso vem a parte de acabamento para terminar a confecção dos embutidos. Então, na trituração, o grau de trituração difere muito dos distintos produtos elaborados e frequentemente constitui uma característica particular de cada produto. Alguns são compostos de carne picada ou moída grosseiramente e outra fina. Alguns produtos são cortados, inclusive, manualmente, para que seja feito com pedaços maiores e dê essa característica ao produto. Os equipamentos normalmente utilizados são os picadores ou moinhos de carne, né? Moinhos trituradores que nós chamamos de cutters, ou moinhos. Eles vão ter algumas peças que vão dar características de que seja em tamanho maior ou menor. Esses moinhos, eles podem ser elétricos ou podem ser manuais também, né? Existem os moinhos manuais, para quem vai fazer uma pequena produção, não precisa ter um moinho elétrico, basta manualmente ou cortado pequenininho, também funciona. Nas carnes submetidas à grande fricção, pode ocorrer um aumento de temperatura de emulsão que reduz sua estabilidade. Então, quando está se fazendo esse processo no moinho, normalmente as peças de moinho, com essa fricção com a outra e com a carne, vai aumentar a temperatura. Se aumenta um pouquinho, é interessante, inclusive, para a liberação de algumas substâncias da proteína que vão estar mais ativas. Principalmente a parte enzimática que vai fazer ligação entre a gordura, a água, as fases de gordura, água e músculo, e células musculares da carne. Então, isso é interessante. Mas se aumentar muito a temperatura, a gente vai ter uma degradação da proteína, então isso não é interessante. Então, às vezes se utiliza nessa trituração, ou mesmo antes da trituração, colocar pedaços de gelo dentro da carne, dentro dessa mistura, alguns pedacinhos de gelo moído, para que tenha uma diminuição da temperatura, e essa temperatura seja mantida sempre abaixo de 15 graus. Temperaturas acima de 15 graus já vai dar uma diferenciação na substância da mistura.
A mistura, uma fase prévia da emulsão, consiste na mistura da carne, especiarias e os condimentos. Então, nós vamos ter as especiarias diversas e os condimentos. Que especiarias são essas? Né? Eu vou colocar para vocês depois também um assunto que tem todo esse detalhe de especiarias e condimentos, e quais são. Então, nós temos várias substâncias que nós utilizamos na própria cozinha, que são especiarias e são condimentos. Então, nós temos aí a pimenta do reino, a noz moscada, a pimenta preta, a pimenta branca, o orégano, o açafrão, o gengibre, a canela. Então, são todos condimentos que nós vamos ter para modificar o sabor, né, e dar uma melhor qualidade e principalmente um sabor mais agradável no consumo, que não pode ser demais, porque aí vai prejudicar, vai aguçar demais esse sabor e pode prejudicar na comercialização, ou se for em casa, o consumo de casa mesmo, né? E temos também o sal de cozinha, o isoascorbato também, que é um outro sal. Então, nós temos alguns sais que vão também fazer com que haja uma maior ligação iônica entre as proteínas, a gordura e a água, que são exatamente os ligantes que vão trazer essas fases que são dispersas, que não se juntam facilmente como a água e a gordura, e essas substâncias vão dar uma melhorada nessa ligação entre uma e outra. Nesta fase, os ingredientes, especialmente os sais de cura e os condimentos, devem ser distribuídos o mais uniformemente possível. Então, a mistura ela vai fazer exatamente isso. Nós temos, digamos, carne moída. Nós vamos ter nessa carne moída partes de gordura que não se mistura com a água. Nós vamos colocar água para que misture ali, para que fique uma massa. E aí nós temos que colocar as especiarias, né, os temperos lá dentro e misturar. Então, partes vão ficar soltas, vão ficar sem se aglutinar, e aí com isso, o sal, quando a gente coloca, normalmente o cloro e o sódio, cloreto de sódio, ou outros, nitrito, nitrato, vai ter o nitrogênio também, o isoascorbato também. Então, essas substâncias, elas vão dar à proteína o fechamento de alguns pontos positivos ou negativos e vão fazer com que haja uma ligação iônica maior entre as proteínas, ligando ao sal, e o sal se ligando às gorduras e se ligando à água. Então, com isso, faz uma ligação em uma massa mais homogênea. E aí nós temos a emulsão, que vai ser já o resultado dessa mistura toda, né, de líquidos. Então, a emulsão é definida como uma mistura dos líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles menores que estão imersos, um dos quais se dispersa em forma de pequenas gotículas ou glóbulos no outro. E o líquido que forma as gotículas pequenas, denominadas fase dispersa, e aquele que estão dispersas em gotículas, é denominado de fase contínua, ou seja, aqueles que têm pequenas gotículas menores, mas que envolve todas as outras, né? Então, esse líquido que sai aí da água, da carne, né, que sai da carne, que junta com a água, que junta com a gordura, eles vão estar misturados, mas eles não deixam de ser partículas individuais também. Então, aqueles que envolvem tudo são chamados, então, de immiscíveis, né, ou líquidos ou pequenas partículas que vão envolver toda a massa. Nesse desenho, nós temos mais ou menos o que acontece, uma representação da emulsão verdadeira, ou seja, uma emulsão onde nós temos o óleo e a água. Como o óleo é hidrofóbico, ele não vai se ligar com a água. Se uma substância ela se liga com a água, nós chamamos de hidrofílica, ela tem filia, afinidade. E se ela não se liga, ela tem fobia, então hidrofóbica, hidro de água, fobia, então hidrofobia, hidrofóbica. E tem filia, se liga, tem afinidade,
é como a mãe e a filha, né? O filho, então é filia. Então, essa filiação aí é uma afinidade que nem todas as substâncias têm. Então, o óleo, a gordura, os ácidos graxos, em geral, não tem nenhuma afinidade com a água, são hidrofóbicos, um vai para o lado do outro, não se misturam. Então, se a gente pega um copo d'água e coloca umas gotas de água, aliás, de óleo dentro da água, vocês vão ver que eles não se misturam. Forma-se bolha, depois as bolhas podem se juntar e ficar uma bolha maior, ou se é a quantidade maior de óleo, ela vai subir, vai ficar na parte superficial, tem uma densidade menor do que a da água, então vai ficar ou em cima ou embaixo, mas não vai se misturar, a não ser que você aqueça e faz com que esse óleo, ele vai ter um trabalho de convecção, né? Ou seja, parte quente e fria vão estar se revezando dentro do líquido, e aí vai ter a formação de pequenas gotículas, mas sempre vai ter essa hidrofobia do óleo em relação à água. A emulsão da carne constitui um sistema de duas fases. A fase dispersa, formada por gotículas de gordura sólida ou líquida, e a fase contínua por água, que contém dissolvidas e suspensas proteínas solúveis, e a água formam uma matriz que encapsula os glóbulos de gordura. Então, a proteína da carne, ela se junta facilmente com a água e vão encapsular, ou seja, vão envolver as gotículas de gordura, certo? Então, as emulsões geralmente são instáveis, ou seja, há um envolvimento, mas há uma instabilidade, e a gordura pode escapulir de lá, ou pode se juntar, ou pode sair daquela estrutura. Então, para que haja uma melhor estabilidade, existe uma tensão, né, uma energia de emulsão em que a gordura quer sempre sair da parte que está envolvida, porque ela tem fobia com a água, ela não quer se juntar com a água, e aí existe uma tensão energética ali. Então, quando a gordura entra em contato com a água, existe uma grande tensão interfacial entre ambas as fases, ou seja, uma tensão, uma força de repulsão que vai fazer sempre com que ela queira sair da ligação com a água. Mesmo a proteína está fazendo essa mediação aí, vai existir sempre a tensão. Então, os agentes emulsionantes atuam reduzindo essa tensão e permitindo a formação de uma emulsão com menor energia interna, aumentando, aliás, portanto, sua estabilidade. Então, se existe uma tensão entre a água e a gordura, e aí chega a proteína, ela está no meio, porque a proteína ela tem espaços positivos e negativos abertos, então locais da molécula estão abertos, tanto positivo como negativo, então ela consegue juntar de um lado a água, de outro lado a gordura. Mas aí a água e a gordura não estão ligadas, elas estão ligadas na proteína, então é necessário que existam alguns ligantes, algumas substâncias que vão aumentar essa força de envolvimento da gordura. Então são chamados de ligadores, tá certo? Então, os agentes emulsionantes. Então, esses agentes emulsionantes, eles têm afinidade, como é o caso da proteína, tanto pela água como pela gordura. Então, as porções hidrofílicas, que têm afinidade com a água, de tais moléculas, têm uma afinidade com a água, então elas vão ter essa ligação direta com a água. E outra parte da molécula, que tem afinidade com a gordura, vão ter também essa ligação com a gordura. Então, essas substâncias chamadas anfipáticas, elas se ligam tanto com um lado como o outro, tanto com as hidrofóbicas como as hidrofílicas. Elas têm essa característica, e aí eles são ligantes, certo? Se existe quantidade suficiente de agente emulsionante, este formará uma capa contínua entre as duas fases, estabilizando, portanto, a emulsão. Ou seja, se existe uma quantidade grande dessa proteína, que no caso vão ser os produtos emulsionantes, que são normalmente a carne, a proteína da carne, e outras substâncias podem ser utilizadas, como, por exemplo, o leite, pode ser utilizado também a soja, tá? Então, esses produtos, em quantidade, eles vão estar se ligando sempre, moléculas de água e gordura, e aí dá uma estabilidade.
essa estabilidade vai fazer com que haja sempre essa ligação mais forte, mais estável, né? Então, se acabam as tensões pela pulsão hidrofóbica e as tensões também pela pulsão hidrofílica. Aqui nós temos uma figura mostrando que existe, então, uma possibilidade de ligação entre os glóbulos de gordura, né, os glóbulos de água e as proteínas que vão fazendo essa ligação. Não significa que a proteína, não significa que a gordura ela vai se ligar diretamente à água. A hidrofobicidade vai continuar. Assim como a proteína, ela vai ser triturada, então a carne ela é triturada, né? Então tem várias moléculas de proteína, e essas proteínas vão estar envolvendo essas gorduras e moléculas de água, e com isso vai, na verdade, neutralizar essa hidrofobia e essa hidrofilia. Então, há uma estabilidade. Quanto mais carne a gente tiver, claro que nós vamos ter menos gotículas de gordura e de água, e com isso há uma maior estabilidade da massa da emulsão, dessa mistura. Tá? Então, a molécula do agente emulsionante, ele vai fazer, como temos aqui nesse desenho, né? Nós vamos ter na pontinha, essa bolinha aqui, essa bolinha, ela está representando a parte hidrofílica, ou seja, aquela que pode ter o contato com a água, na proteína. E o rabinho dela que fica lá para dentro, a cauda, vai ser a porção hidrofóbica. Então, a porção que tem fobia na proteína, ou que não com a água, ela vai ficar virada para a gordura. Então, a gota de gordura, ela vai ter a proteína com a parte hidrofóbica voltada para ela, e a parte que tem hidrofilia, juntando com a água. Com isso, ela consegue ligar a gota de gordura interna com a água que está na emulsão externamente. Então, na emulsão da carne, as proteínas solúveis dissolvidas na fase aquosa atuam como agentes emulsionantes, recobrindo todas as partículas de gordura. Então, a gordura que está dispersa, ela vai ser recoberta pelas proteínas, e essas proteínas se ligam externamente à água. Para que a emulsão cárnea seja estável, é absolutamente necessário as proteínas se encontrarem dissolvidas ou solubilizadas. As proteínas miofibrilares, actina e miosina, nós estudamos já ela, né, em músculos. Então, essas proteínas actina e miosina são insolúveis em água e solúveis em salinas diluídas, ou seja, elas não se misturam com a água, mas elas se misturam com sal, com soluções de água com sal, mas são solúveis em solução salina mais concentrada, ou seja, com apenas 1% ou 0,5% de sal, elas não vão se misturar, não vão se solubilizar, mas se a gente coloca 2% de sal, que é permitido no alimento, elas vão estar se solubilizando, se misturando com a água. Então, o sal ele vai dar essa quebra, ou essa junção aí, essa possibilidade da actina e da miosina se misturarem à água, se solubilizarem. Mas o permitido pelo Ministério da Agricultura, e também porque faz mal, né? Mais de 3% de sal é proibido em qualquer alimento. Então, o máximo que pode ser utilizado de sal é 3%, tá certo? Então, com esse aumento a 3%, é claro que vai ter uma maior solubilidade da miosina e da actina. Então, vai ter uma estabilidade maior da massa, mas é proibido a mais de 3%, e 3% já tem um produto salgado, muito salgado. Uma das funções mais importantes do sal na emulsão de embutidos é solubilizar essas proteínas na fase aquosa para que se encontrem em condições de recobrir as partículas de gordura. Então, 2% de sal na massa da carne é adequado, 3% é muito mais
efetivo, e acima de 3 poderá haver restrições quanto à palatabilidade, e também legalmente não se pode colocar mais de 3% em nenhum alimento, que vai prejudicar a saúde. O sal e a trituração causam ruptura das paredes celulares, e as proteínas solúveis em sal são extraídas. Quando há a trituração da carne, há exatamente essa ruptura das paredes celulares, o que deixa exposto as moléculas de proteína, e aí com sal vai ser aumentado essa solubilidade, essa possibilidade de estar solúvel junto à água, envolvendo a gordura. Em fatores que afetam a formação e estabilidade da emulsão. A estabilidade da emulsão depende de diversos fatores, como temperatura, tamanho das partículas de gordura, pH, quantidade, tipo de proteína e viscosidade da emulsão. Então, essa parte aí de fatores, nós poderíamos dizer que temos várias condições, né? E esse fator, né, de ter quantidades maiores de gordura, se esse produto está sujeito a uma temperatura maior, então vai dar uma quebrada maior na estabilidade das proteínas. O pH também, se está próximo ao 5, vai aumentar também essa ligação dos íons com a água. E assim nós temos essas condições que, é claro, vão dar diferenciação. Durante a trituração e emulsificação, a temperatura da emulsão aumenta, em consequência da fricção da picadora ou moinho. É conveniente um certo aquecimento, porque ajuda a liberação da proteína solúvel e acelera o desenvolvimento da cor de cura. Então, com essa fricção, a gente pode aumentar um pouquinho, que vai, consequentemente, também ajudar na liberação da proteína e acelerar a cor de cura. Então, o desenvolvimento da cor de cura, que é um aspecto interessante para o comércio, né? Se a gente tem um produto com a cor sem brilho, sem chamar atenção, é claro que não vai ter o consumo e a comercialização adequada. Então, porém, se a temperatura aumenta demais durante a fase de emulsificação, a emulsão se rompe no tratamento térmico subsequente, ou seja, não pode dar uma alta temperatura demais, porque também essa emulsão vai estragar a estrutura da proteína e, com isso, vai estragar também a mistura, a emulsão no geral. Então, dentro dos efeitos prejudiciais das altas temperaturas no momento do preparo da emulsão, são citados a desnaturação de proteínas solúveis, ou seja, a quebra das moléculas de proteína, que passam a não ser mais proteínas, né? Passam a ser aminoácidos separados, isolados, ou outras substâncias sem função no organismo. E essas substâncias sem função no organismo passam a ser oxidantes, ou seja, substância que pode vir a prejudicar a saúde. Então, também outra coisa é a diminuição da viscosidade da emulsão e fusão das partículas de gordura. Diminuição da viscosidade, dessa possibilidade de manuseio, né, de formação parecido com o mingau, o gel que tem a carne ali, aquela massa, e a fusão das partículas de gordura, ou seja, a gordura, uma alta temperatura, elas são gotículas, quando aumenta a temperatura, elas ficam líquidas e se juntam, ficam como sendo um líquido único. Então, isso faz com que haja uma degradação, uma destruição daquele produto que a gente está construindo, ali, que é aquele alimento. Então, a alta temperatura, em certo momento, e fora de proporção, essa alta temperatura vai estragar o alimento. Então, temperaturas excessivas também podem desnaturar a proteína, mas a gordura é o fator mais limitante, ou seja, a proteína vai ser o mais prejudicial, porque ela vai passar de gotícula, que ela está normalmente até os 16 graus, com uma gotícula, e a partir dos 27 graus, ela vai ficar no estado líquido, ou seja, você vai ter digamos, seja uma linguiça onde vai estar toda a gordura se derretendo, saindo com o líquido, né, como se fosse uma manteiga derretida, saindo da linguiça. Então, isso não é benéfico para o produto. Então, temperaturas inferiores providenciam maior margem de segurança e usualmente são recomendados nos processamentos, ou seja, usar temperaturas sempre abaixo de 27 graus para não transformar toda a gordura em líquido. O ponto de fusão da gordura
varia de acordo com sua composição e é influenciada pela espécie animal e localização anatômica. A maioria das gorduras contém alguma fase líquida a temperaturas inferiores a 22 graus e a temperatura de 34 a 52 graus, praticamente toda a gordura é convertida em líquida. A temperatura da emulsão não deve atingir 16 graus. Então, resumindo, para se trabalhar com a produção de salsicha, a gente deve manter esse trabalho todo numa temperatura abaixo de 16 graus, no máximo estourando chegar a 20 graus na massa, né? É claro que externamente no ambiente às vezes está 30 graus, mas você tem que colocar água gelada, tem que colocar pedacinhos, flocos de gelo, para manter sempre aquela massa com baixa temperatura. A ideia é essa, a gente dá uma temperatura baixa para que não haja, principalmente, a perda, né, dessa parte fase mais sólida da gordura e que ela não se transforme em um líquido, como se fosse um óleo somente ou uma margarina ou uma manteiga derretida. Isso vai fazer com que haja um melhor aproveitamento, maior aproveitamento principalmente da proteína, que não vai degradar, e também o produto não vai ficar com uma característica mais de oleoso, né, de um produto que está se derretendo e saindo bastante líquido antes de ser aquecido. É claro que quando a linguiça vai para o fogo, no churrasco, por exemplo, ele vai deixar cair aquela parte de água e óleos, gordura que tem internamente, mas aí é nesse processo que vai ser feito o cozimento e tem toda a característica. Mas para a apresentação do produto, para que ele se mantenha como produto de comercialização, ele precisa estar estável, com sua gordura mais sólida do que líquida, né? A maioria tem que estar no estado sólido. E aí, para a gente atingir isso, a gente tem que ter a temperatura sempre nessa casa de no máximo 20 graus. E o ideal é que se mantenha próximo aos 15 graus. Essa é a temperatura de geladeira, que é a temperatura ideal para a gente manter esses produtos de forma mais estável. Bom, outro ponto é o desenvolvimento da cor, né? A cor dos embutidos cozidos aparece durante o processo denominado de cura da emulsão. Então, essa cura da emulsão é exatamente aquele processo onde a gente vai deixar os sabores e odores e essa estabilidade da massa apurar, né? Chegar ao seu estágio máximo, que vai fazer com que haja uma retomada e uma absorção dos sabores, dos condimentos, dos sais que nós colocamos ali, e há uma reação bioquímica ali entre essa massa, ligações entre água e gordura, proteínas e outras substâncias, e essa suculência existente ali daquela massa vai dar tudo uma trabalhada para que tenhamos um produto com melhor sabor, aparência e estabilidade. Então, na fórmula deve estar incluído o nitrito, que não é obrigatório, né? O nitrito é um produto que é colocado, e ao mesmo tempo o ascorbato ou isoascorbato de sódio. O nitrato raramente é utilizado. Então, o nitrito, ele é um sal que dá uma coloração mais avermelhada à carne, mas é um produto muito perigoso. Então, não se pode errar a quantidade, que se for em grande quantidade, ele é tóxico para o ser humano. Na formação do pigmento da carne curada, influi o tempo, temperatura do produto e presença de oxigênio. A gente já viu bastante sobre a exposição das hemoglobinas e hemácias, né, hemoglobinas ao oxigênio, e aí nós vamos ter uma reação que vai dar uma oxidação desse oxigênio do sangue, né, do sangue, poderia dizer, da hemoglobina, e que está no sangue, e com isso vai dar uma coloração mais vermelho brilhante, que é o que nós desejamos para todos os produtos de carnes, na verdade. Então, o desenvolvimento da cor de cura nos embutidos é relativamente lento a temperaturas de refrigeração, mas se acelera ao elevar-se a temperatura do produto durante a cocção. Ou seja, no momento que se coloca para cozinhar, vai ter uma reação
hemoglobina e dessa coloração também, que vai fazer que seja mais acentuada. O pigmento formado, o nitroso hemocromo, é instável e se oxida a metamioglobina, que dá uma aparência pálida. Uma mudança é acelerada com o aumento do fornecimento de oxigênio ou simplesmente a intensidade de luz. Você está exposto à luz solar ou a outra luz fluorescente, por exemplo, pode ter uma chegada de uma maior intensidade. Bom, esse pigmento nós já falamos sobre o nitroso hemocromo, né, que ele é estável, ele pode se oxidar e pode perder também essa oxidação, né? Então, nós vamos ter sempre essa possibilidade de ter a metamioglobina, que é uma cor amarronzada, meio marrom aí, pálida, que não tem uma boa aparência para comercialização. A oximioglobina, a oxidação do hemocromo lá, daquela parte férrica da hemoglobina, é exatamente o que nós desejamos. Bom, vamos passar agora para a parte de cocção, ou cozimento e defumação. Os métodos de cocção de embutidos podem ser fracos, ou seja, lentos, com fogo bem brando, né? E ou úmidos, ou seja, com a utilização de água, como, por exemplo, banho-maria. Este processo tem as seguintes finalidades: dar consistência firme, quando a gente aumenta a temperatura, há um enrijecimento, principalmente da mioglobina e actina, e aí esse enrijecimento faz com que ela fique, a carne, no geral, fique mais firme. Outra coisa também é a desidratação parcial, né? Então, a coagulação das proteínas, que aí nós temos principalmente actina e miosina, e a desidratação parcial, ou seja, a retirada de água parcial. Quando a gente está fazendo o produto, a gente entra com gelo, com água gelada, e aí aumenta essa quantidade de água externa, água livre. Então, essa água livre, ela vai diminuir e vai haver uma desidratação. Assim como quando a gente coloca também no fogo, essa água aos poucos vai sendo retirada e exalada não, evaporada, e também saem gotículas que vão ser perdidas. Então, fixar a cor dos embutidos curados também é outra função do cozimento, por desnaturação da mioglobina e formação final de nitroso hemocromo, e pasteurizar para prolongar a sua vida útil. Ou seja, a gente vai desnaturar, vai quebrar, né, a mioglobina, na verdade, e com isso há uma mudança no nitroso hemocromo. A gente vai ter uma oxidação do hemocromo, e essa oxidação vai fazer com que haja uma cor mais vermelha, mais escura e mais brilhante. E pasteurizar para prolongar sua vida útil. Então, essa pasteurização ela vai dar uma diminuída na quantidade de micro-organismos, né, e vai fazer com que esse produto tenha uma vida mais longa. E se for embalado logo em seguida, é claro que vai evitar esse contato com novos patógenos, bactérias, aliás, e contaminantes, que possam vir a degradar o produto. Então, a pasteurização ela é muito importante nesse sentido. Então, o aquecimento dos embutidos cozidos permite destruir a maior parte dos micro-organismos presentes, com exceção dos esporos bacterianos. Porque os esporos bacterianos, se você já trabalhou com um produto contaminado, eles não vão ser retirados pelo aumento da temperatura, eles vão estar lá, né? Então, a partir do momento que é feita a pasteurização, a gente mata os micro-organismos, mas continua os esporos que foram produzidos lá dentro do produto. Então, o ideal é que a gente tenha matéria-prima descontaminada. O máximo de higiene é interessante, porque aí você vai diminuir, aliás, essa contaminação possível que poderá existir na hora do preparo da mistura. Então, os embutidos cozidos no defumador
geralmente alcançam a temperatura interna de 68 a 72 graus centígrados. Está centígrado aqui, grau errado, contrário. Então, os cozidos em tripas impermeáveis à água ou em moldes metálicos alcançam temperaturas internas inferiores a 66 a 68 graus centígrados. Então, veja, essa temperatura de 68, 66, 68 até 75 é uma temperatura de pasteurização lenta, né? Uma pasteurização onde vai matar a maioria dos micro-organismos viáveis, mas não vai matar todos aqueles, né? Que possam estar ali. Então, tem micro-organismo que suporta até 90, 100 graus sem destruição. Bom, o que a gente fala anterior também é que a higiene é muito importante, porque quando a gente mata a bactéria, a gente não mata nem os esporos, ou mesmo que a gente mata os esporos, eles continuam lá, mas alguns podem ficar viáveis, assim como também as toxinas que foram produzidas pelas bactérias. Essas toxinas, às vezes, são perigosas e continuam lá. E essas toxinas, normalmente, são resistentes a temperaturas até 110 graus, 100 graus. Então, mesmo que a gente aqueça, ela continua lá. Então, por isso, a higiene, a matéria-prima, ela é primordial ser toda tratada com o máximo de higiene, para que não haja a contaminação posterior ou mesmo anterior à produção. E aí, uma vez matéria-prima contaminada, ela continua contaminada e pode prejudicar ao consumidor mais na frente, mesmo tendo sido pasteurizada. Durante a cocção, os embutidos perdem cerca de 5 a 10% de seu peso. Por que perde esse peso? Então, perde esse peso porque há uma perda de água. Se há perda de água, essa porcentagem vem exatamente dessa perda de água, de parte de gordura que se transforma em líquido e parte também das proteínas que são degradadas. Tudo isso pode ser perdido com o cozimento, né? Uma grande perda também no cozimento, mas é essencial para destruir principalmente micro-organismos, é a desnaturação exagerada de proteínas, né? Algumas proteínas, a partir de 70 graus, ou próximo aos 70 graus, elas se desmancham, desintegram suas moléculas. É o que a gente chama de desnaturação. Elas vão se desfazer e aí não é mais um alimento tão proteico quando a gente tem as proteínas desnaturadas, quebradas. Os ingredientes que nós utilizamos nos produtos carnes processados podem ser incluídos componentes distintos como carnes, mistura de carne, ou seja, diversos tipos de carne você pode utilizar no mesmo produto, numa linguiça, numa salsicha, no fiambre, num presunto, no apresentado, especiarias, ligadores, enchedores de água. Então, nós temos todos esses produtos que podem ser utilizados, né, como ingredientes. Durante a elaboração de fórmulas, o fabricante seleciona os ingredientes utilizados e as quantidades empregadas. Aí nós temos as receitas, né? Então, existem várias receitas que eu vou deixar depois para vocês também, uma certa quantidade de receitas diferentes que podem ser feitas em relação a produtos carnes. O êxito da formulação depende da disponibilidade de informação exata sobre as propriedades e composição das matérias-primas que podem ser incluídas no produto. Então, a gente tem que informar, isso é obrigatório, né? Quando a gente vai fazer um produto que é registrado, a gente tem que informar quais são os componentes desse produto. Tecidos animais. Uma exigência básica para obter produtos cárneos uniformes é a seleção dos ingredientes. Os tecidos animais variam muito quanto ao seu conteúdo de umidade. Ou seja, tem carne mais magra, tem carne mais seca, tem carne mais gordurosa. Também a proteína, a quantidade de proteína varia, de acordo também com a anatomia do corte cárneo, né?
A quantidade de gordura também depende do corte de carne, tem corte mais gordo, corte mais magro. Pigmentação, tem carne mais branca, com maior quantidade de hemoglobina, com menos quantidade de hemoglobina e metahemoglobina, e assim nós temos coloração diferente na capacidade de ligar água e gordura. Então, nós temos nos tecidos animais essas diferenças básicas. Então, o emprego de subprodutos nas formas dos embutidos reduz muito o custo do produto determinado, comparando-se com os produtos que contêm unicamente tecido muscular e esquelético. Então, o emprego de subprodutos, tem vários produtos que são utilizados para diminuir o custo de produtos carnes, quando é produzido especificamente só com carne. Então, existe na indústria o que utiliza como um termo de ligador, para expressar a capacidade de retenção de água com a capacidade de emulsionar a gordura, ou seja, envolver a gordura. Então, a carne com alta capacidade de ligar água e gordura é determinada pelo seu alto teor em proteínas e também como ligadores, mas também tem um alto preço, né? Então, é claro que as carnes mais caras, elas são comercializadas frescas, né, como o filé, contrafilé, fraldinha, tem vários cortes de carnes que têm um valor agregado, ele como um corte fresco, do que como subprodutos ou como um produto agregado. Então, para a salsicharia, é utilizado, em sua maioria, cortes de menor valor comercial, inclusive raspas das costelas, restos de aparato de carcaça, carne da face do animal, bovino, restos do trabalho dos cortes de suíno, e assim vai. Então, de frangos também. Então, é claro que, para comercialização, os hambúrgueres e tudo mais, todos esses produtos são feitos com as sobras das aparas, a maioria das aparas e cortes, não comercializados inteiros, ou algumas peças que foi estragada no corte, né? Não quer estragada podre, mas ia se fazer um contrafilé, por exemplo, uma peça completa e cortou errado, então não dá mais para aproveitar, se passa para essa parte, para não perder a carne, e aí vai se fazer exatamente os embutidos. Os cortes cárneos podem ser classificados segundo o seu poder de liga, ou seja, de ligar a gordura e água, tendo em vista que alguns componentes possuem grande capacidade de ligar a água e outros são inferiores nesse aspecto. Então, os enchedores possuem inferior capacidade de liga. Então, a gente viu que nós temos os ligadores e o principal ligador é a carne. Então, é uma substância que é anfipática, tem possibilidade de se ligar com substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Ao mesmo tempo, ele se liga por um lado, pelo outro, e liga os dois. Então, como água e gordura. Então, sua utilização é justificada pelo razoável valor nutritivo e baixo custo. Então, os enchedores são aqueles que não são bons ligadores, mas vão estar ali com o intuito de aumentar o volume, né? Seria o volumoso. A relação umidade-proteína de diversos tecidos serve até certo ponto como guia para prever a composição final do produto. Então, a quantidade em relação umidade-proteína, RUP, ela vai dar uma certa proporcionalidade do que a gente precisa de ligadores ou de enchedores. Ou seja, como é que eu vou neutralizar aquela quantidade de água com um componente, né, que vai fazer com que haja uma ligação com todas essas moléculas de água. Então, para eu neutralizar, eu terei que ter proteínas. Então, nessa tabela, a gente pode observar a classificação da carne pela capacidade de ligar água e gordura. Então, quais são as carnes que têm alta capacidade de ligar a água à gordura? Então, nós temos a carne bovina como sendo a primeira. Então, a carne bovina, ela é a primeira carne a ser classificada como sendo
uma carne de alta capacidade de fazer a ligação da... Deixa eu ver. Então, nós temos a carne bovina. Nós temos o lombo de suíno desossado também, como segundo. Carne de aves sem pele, ou seja, a pele ela vai ter muita gordura. Normalmente a pele de aves tem muita gordura, então ela não vai ligar, pelo contrário, ela vai ter mais gordura. E recortes magros de suíno e bovino. Na verdade, o que nós podemos utilizar como ligadores não pode ter gordura. Se a gente quer ligar a água à gordura, como é que a gente vai botar mais gordura? A gente não vai ligar, a gente vai separar a água da gordura. Então, a gente vai aumentar essa separação, né? O segundo ponto, intermediária, carne de cabeça de bovinos e suínos dianteiro de bovino. Então, aquela carne que está na face do bovino, que não é comercializada, a cabeça do bovino é praticamente jogado fora, então é tirado o couro e é retirado parte das carnes raspado, né, da face do crânio do bovino. Então, essa carne é muito utilizada, e suínos da parte dianteira do bovino também. Então, essas carnes são intermediárias porque elas têm ainda uma certa quantidade de gordura. E de baixa capacidade de ligar água à gordura, nós temos recortes de suíno, porque tem muita gordura, 50% de gordura, então não vai ligar. Peito de suíno também, coração, que é muito gordo, esôfago também gordo, e língua. E enchedores. Enchedores são aqueles que não vão estar lá com a finalidade de fazer ligação, mas sim de aumentar o volume somente. E aí nós temos tripas, que são cortadas pequenas, né? Estômago também, pequenininho, pele, lábios e fígado. Então, não vão estar lá, como são gordurosos ou não interessa, eles vão estar ali somente para aumentar o volume e diminuir o preço do produto, de custo do produto, né? O teor de água, falando agora da água, o teor de água constitui quantitativamente o componente carne mais importante dos embutidos cozidos. Grande parte da umidade procede da carne magra, porém, o fabricante adiciona água a muitos produtos como parte de sua receita. Então, se eu tenho 1 quilo de produto e eu acrescento 100 gramas de água, eu estou dando àquele produto 100 gramas de água como sendo parte do produto final. Então, o teor de água constitui quantitativamente o componente carne o mais importante dos embutidos. A água adicionada melhora a maciez e a suculência, e quando adicionada na forma de gelo, o que eu tinha falado, gelo quebrado, né, gelo farpa, ajuda a manter a baixa temperatura do produto durante a emulsificação. Nós já falamos aqui antes sobre a temperatura da mistura, né, que tem que ser sempre abaixo de 16 graus. De acordo com o RISPOA, a adição de água em forma de gelo está restrita nos seguintes limites. O artigo 376, no preparo de embutidos, são submetidos ao cozimento, permitida a adição de água ou gelo na proporção máxima de 3%, calculados sobre o total de componentes e com finalidade de facilitar a trituração e homogeneização da massa. Ou seja, a gente pode ter, no máximo, nos embutidos, 3% de água. No caso de embutidos cozidos, salsichas, tipo de Viena, Frankfurt e outras, a percentagem de água ou gelo não deve ultrapassar 10%. Inciso segundo. No caso de embutidos cozidos e enlatados, não se levará em conta a porcentagem de água ou gelo adicionados, levando, no entanto, o produto final, antes de enlatado, se for enlatado no caso, se enquadrar na relação água-proteína prevista neste artigo, ou seja, não pode passar dos 3%, a parte que é considerada produto, né? O cálculo será feito sobre o produto pronto pela relação 3,5 de água para 1 de proteína. Então, fator 6,25,
e 6,25 é a porcentagem também de nitrogênio que nós temos na proteína. Só é permitido o emprego de gelo quando produzido com água potável. Ou seja, a gente não pode colocar qualquer gelo lá para fazer a massa. Tem que ser um gelo que seja feito com água sem micro-organismo, né? Pegar uma água de barreiro, fazer gelo em casa e colocar na linguiça, a gente está jogando bactérias e micro-organismos ali dentro. Então, precisa ser com gelo comprovadamente de água idônea, sem bactérias, uma água potável, né? Potável já é isso. Atualmente vem sendo utilizada a adição de plasma congelado em flocos em substituição ao gelo. Ligadores e enchedores não carnes. Ou seja, a gente falou até agora somente das carnes como ligadores da água com a gordura. Mas existem outros ligadores. Nos embutidos são adicionados uma variedade de produtos não carnes que geralmente são denominados como ligadores ou enchedores. Ligadores que ligam a água à gordura e enchedores porque vão apenas aumentar o volume, né? Então são adicionados na fórmula por várias razões. Melhorar a estabilidade da emulsão, às vezes dá um aspecto melhor, né? Aumentar a capacidade de ligar a água e a gordura, melhorar o sabor e aroma, melhorar as características de corte, para quando for cortar ser um corte mais fácil, não ficar rígido, melhorar o rendimento durante a cocção e reduzir os custos da formulação. E esse é um dos principais objetivos desses produtos não carnes também. Diminuir o preço, né? O que é mais barato do que carne, que pode entrar na formulação, vai fazer com que aquele produto tenha um menor custo no final. Isso vai dar mais lucro a quem está produzindo ou possibilidade de comercialização. Então, ligadores são substâncias que contribuem tanto para ligar a água com a gordura, como também eles vão dar essa característica de melhorada, né, de sabor, de tudo que a gente falou, de cor, de corte, de aroma, tá? E os enchedores possuem a capacidade de ligar água, mas contribuem um pouco para a emulsificação, ou seja, eles vão fazer com que a água fique envolvida, tá? Mas não vão fazer com que haja essa liga com as outras partes, principalmente com a transformação daquela parte em emulsão, em gel, né? Um gel ligado. Os ligadores mais empregados nas fórmulas de embutidos se caracterizam pelo seu conteúdo proteico. Eles têm proteína também. Então, são eles o leite em pó, ou produtos derivados da soja, como farinhas, triturados, proteína texturizada de soja, 50% de proteína, proteína concentrada de soja, 70% de proteína, e proteína isolada de soja, 90% de proteína. Então, a proteína, na verdade, é quem vai fazer essa ligação iônica entre a gordura e a água, né? Então, se a gente vai colocar ligadores, tem que ter proteína, porque a proteína que é anfipática e vai dar essa possibilidade de ligações bivalentes aí. Possui excelentes capacidades de ligar água e gordura. A proteína isolada de soja tem propriedades geleificantes, ou seja, além de ser proteína que vai ser anfipática, ela tem a característica de geleificante, transformação em gel, né? A proteína texturizada de soja pode ser adicionada em produtos emulsionados na forma hidratada, até 10,5%, ou seja, deixa-se de molho, né, hidratação, sem declaração no rótulo. Então, se você colocar até 10,5% de soja, não precisa colocar no rótulo que tem soja, porque aí até quem lê vai dizer, oxe, eu estou comprando salsicha de carne de frango ou de soja? Eu estou comprando linguiça de peru ou de soja, né? Então, para não ter essa dúvida, não precisa, se você colocou somente até 10%, não precisa colocar lá no rótulo que tem soja, mas se for mais de 10%, níveis de 10,6% a 22,5%, há necessidade de declaração no rótulo. Você é obrigado a colocar no rótulo do produto que foi colocado soja. Então, o percentual de carne deve ser
de 55% no mínimo. Sempre ter, pelo menos a metade tem que ser carne. O restante pode ser ligadores e enchedores. Então, nós temos aqui uma tabela com conteúdo de umidade, porcentagem, proteína, porcentagem, gordura, porcentagem, e relação umidade, proteína, RUP, e alguns produtos carnes dos embutidos. Aí nós temos aqui a carne bovina com umidade 70,7%, proteína 20,8%, então, relação umidade-proteína, né, nós temos, no caso, 3,40, ou seja, nós temos 3 umidades, proporções de 0,4 umidade para cada proporção de proteína, que é 20. Então, se a gente botar 20 vezes 3 dá 60, 0,4 dá 70,7, tá certo? Então, essa proporção entre um e outro, a gordura 7,5, tá? Então, o AR e o BP vai dar essa relação umidade-proteína, certo? Peito de frango, aí nós temos 2,92, ela tem 72 para 24, então a quantidade de proteína é um pouquinho maior, vai ter uma menor RUP. Coxa de frango, 74,19, nós vamos ter 3,78, nós temos 74 e somente 19,6 de proteína, então vai ser uma RUP maior. Recortes de bovinos, aí nós vamos ter 3,41, 57, 16,9, 25% de gordura, né? Então, as recortes de bovino tem a quantidade de gordura maior. Cabeça de bovino, 66, 18 vai ter 3,59. Cabeça de suíno, 3,60. Doce pescoço de frango, aí nós vamos ter umidade 66, proteína 14% apenas no pescoço, gordura elevada, né? 17,5. Aí nós vamos ter uma proporção bem alta, né? RUP 4,56, ou seja, a quantidade a proporção proteína para a umidade é elevada. Coração de bovino, 64, 14,9, relação 4,30. Toucinho, 16, 0,1% de umidade, 4,2% de proteína, relação 79 de gordura, a maioria do toucinho é gordura mesmo, né? Nós vamos ter 3,83. E tripas bovinas, 75 de umidade, 12,8 de proteína, gordura 11, uma relação de 5,9, muito alta, não é? Então, aqui dá para ter uma ideia do que tem cada produto em relação à umidade, ou seja, a quantidade de água, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura de cada um desses produtos que são utilizados nos embutidos. Bom, aí nós temos aqui uma substância que é específica, a carragena, então, aqui chamada de capa-carragena ou capa-carragena, é um agente espessante, geleificante, extraído de algas marinhas vermelhas que podem ser utilizadas em todos os produtos carnes pasteurizados. Ou seja, é uma substância, é um gel que ela é um pó, na verdade, mas aí quando você coloca na água, o contato com a água, ela vai se transformar em um gel. Ela é feita de algas marinhas vermelhas, então tem uma coloração muito parecida com a carne, e aí pode ser utilizado também nos produtos carnes pasteurizados. É um polissacarídeo do grupo dos hidrocoloides, solúveis em água, possui excelente capacidade de retenção de água e capacidade emulsionante, geleificante, né? Então, esse gel ele vai dar uma conotação mais geleificante, mais emulsionante, transformar mais em um gel, mais em um mingau ligado, né? Então, se fosse uma goma, pode ser adicionada a salmoura, 1,5 a 2%, ou no cúter, ou no moinho, lá na hora de cortar, de 1,3 a 1,4%, juntamente com sal, no início da trituração. É um bom substituto da gordura e também pode ser eliminada a adição de amido e proteína de soja.
A carragina não altera a coloração e não mascara o sabor do produto final. Então, é uma substância fantástica, né? Então, todas essas características, nós vemos aqui, é um polissacarídeo, pode ser adicionado na salmoura, né, junto com água de sal, é um bom substituto para a gordura, então, para carnes mais magras ou produtos mais magros é interessante, e muito interessante é que não vai alterar também a coloração, nem mascarar o sabor do produto final. Os enchedores mais utilizados são enchedores, a gente viu, ligadores que vai ligar a água à gordura. Os enchedores são aqueles que vão apenas encher, né, dar volume. Então, farinha de trigo é utilizado, que mascara o sabor, não tem nada a ver, a cevada, arroz e amido de arroz também, né? Todos esses produtos são ricos em amidos, mais pobres em proteínas, portanto, aumentam a capacidade de retenção de água, vai diminuir a umidade, mas tem escassa capacidade emulsionante, ou seja, não vai fazer com que fique um gel, né? Vai diminuir essa capacidade, porque vai diminuir também a umidade. Mas aí pode dar uma equilibrada se a umidade for alta, ela pode dar uma equilibrada, é claro. Então, de acordo com a legislação vigente, os embutidos não poderão conter mais de 5% de amido ou fécula. As salsichas, particularmente, a proporção máxima é fixada em 2%. Produtos de imitação pode ser até 18% de amido, ou seja, se for uma salsicha, uma imitação de salsicha, a gente pode ter até 80% de amido. Se como queijo de manteiga hoje, né, se utiliza tanto amido, às vezes você vai ver, é difícil encontrar um queijo mesmo de manteiga. E aí tem o requeijão paulista, né, que eles imitam, é uma imitação, na verdade, do nosso queijo de manteiga puro. Os bioprotetores atualmente vem sendo desenvolvida tecnologia para a utilização de lactobacilos alimentares como bioprotetores, com o objetivo de prolongar a vida útil de embutidos, ou seja, esses lactobacilos, eles vão de forma viáveis no produto e com isso eles vão estar com uma função mais de manter o pH do produto. Eles vão sempre estar ali produzindo, interagindo com algumas substâncias para a produção de ácido lático. E com isso manter o produto estável, né? E controlar também a flora microbiana. Apresenta efeitos antimicrobianos, principalmente contra micro-organismos gram-negativos, e devido a efeitos sinergísticos com outras propriedades antimicrobianas, como produção de ácidos orgânicos, peróxido, dióxido de carbono, diminuição do potencial de redução e produção de bacterioxinas. Então, são micro-organismos praticamente com a função de antibiótico, né? Eles vão estar ali dando uma proteção ao produto. As substâncias de cura são substâncias adicionadas durante a cura, durante aquele período que você deixa parado a massa para que ela absorva os condimentos, e foram apresentadas anteriormente com certa extensão. Eles são utilizados o sal comum, cloreto de sódio, que é o principal, né, são as substâncias de cura. Esse sal, a gente já viu que ele vai dar uma maior abertura para os ligadores, principalmente para a ligação da proteína com a água e a gordura, os nitratos, nitritos, ascorbatos, fosfatos e açúcares. O açúcar também pode ser utilizado com essa função de cura, né? O açúcar, inclusive, ele é uma substância que vai diminuir a quantidade de água, o acesso à água pelas bactérias. Ela vai dificultar a utilização da água pelas bactérias e vai ligar essa água também às proteínas. Então, são substâncias que vão dar também um sabor diferenciado à carne. É claro que tem que ser uma dose bem específica, porque se colocar muito açúcar vai dar um sabor muito adocicado à carne e não é interessante no caso desses produtos.
Bom, aí nós temos os condimentos, né? O termo condimento é muito amplo e se refere a todo ingrediente que, individualmente ou em combinação, confere sabor aos produtos carnes. São adicionados o glutamato monossódico, o alho, a cebola, as especiarias como pimenta, cravo, gengibre, noz moscada, cominho, mostarda. Não está aí o alho. Ah, tá ali o alho também, o alho. Então, são esses principais condimentos utilizados na produção de embutidos. Bom, um outro ponto são os envoltórios e moldes, né? Os envoltórios, que são muito importantes, e os moldes também, que são mais ou menos formas, né? Que são utilizadas para produção de produtos carnes, como principalmente, poderíamos dizer, a, a, aqueles produtos que são oferecidos como frios, né? Aí tem vários. Aí nós temos vários aí, presunto, apresuntado, o fiambre pode ser frio, mas normalmente é oferecido frio ou na temperatura ambiente. Então, esses produtos, eles estão, algumas salsichas também, que podem ser ofertadas como frias, elas podem ser consumidas sem cozimento. Então, esses todos aí estão dentro dessa parte da parte de frios, né? E alguns são utilizados moldes. Então, os embutidos são constituídos basicamente por carne picada, que tem que ter no mínimo 51%, como a gente já viu. Portanto, torna-se necessária a utilização de moldes ou tripas. Esses moldes são como tripas, né? Só que são de celulose, são artificiais e pode ser também de PVC plástico, polietileno, que é descartado, como o salame, por exemplo. Alguns salames têm um plástico e aí você tem que descartar, né? Não é aconselhável comer o plástico. E as tripas também, que são bastante utilizadas, tripas de ovinos, de suíno, de aves, que são bastante utilizadas para formar as linguiças, né? Para dar a forma, envoltórios. Então, com a finalidade de dar uma forma definida a esses produtos. Então, tem essa função. Então, as tripas naturais, o desenvolvimento das artificiais, as tripas naturais eram as únicas disponíveis. São utilizados envoltórios naturais provenientes de bovinos, suínos e ovinos. Algumas pessoas usam de aves também, mas são muito fininhas, nem sempre é utilizado. De suínos são utilizadas tripas redondas ou pequenas do intestino delgado, tripas médias, parte central do intestino grosso, bexigas e estômagos, e de bovinos são utilizados o esôfago, o intestino delgado, seco e bexiga. Os envoltórios naturais são muito permeáveis à umidade e defumação, ou seja, deixa passar facilmente o líquido interno existente. E uma de suas características mais importantes é que encolhem sempre e se adaptam à superfície do produto. Com o aquecimento, com o cozimento, eles dão uma encolhida e aí deixa o produto mais firme, né? A linguiça. A maioria são digestíveis, a gente pode cortar e comer, e pode ser consumido tranquilamente após cozimento, né? Mas, claro, ninguém vai comer aí esses produtos crus. Irregularidades de tamanho é um dos problemas, porque às vezes a tripa ela vem no formato, aí engrossa um pouquinho ou diminui rapidamente. Umas são maiores do que a outra, não tem uma uniformidade. É desfavorável nas características higiênicas também, porque tem que se trabalhar bastante, limpeza desse material, é de qualidade variável, não se pode comprar, mas não sabe como foi tratado, né? Então, como foi armazenado, alto custo de trabalho para o enchimento e falta de adaptabilidade à mecanização são as desvantagens da utilização dos envoltórios naturais. Mas tem uma boa qualidade que, se a gente observar durante centenas, dezenas de anos, se trabalha, né, com esses produtos. Aí nós temos as tripas artificiais. Então, as tripas artificiais são classificadas em três grandes grupos, né? A de colágeno reconstituído,
que é uma, poderíamos dizer, uma tripa praticamente feita de colágeno, né, que ela tem uma elasticidade muito boa, a de celulose, que é uma tripa de hidrato de celulose, e essa celulose, ela às vezes é fina, que dá até para se alimentar. É claro que não é, alta, completamente comestível, mas dá para consumir e não ter tanto problema. Não é o plástico, né? Ela é mastigável. Ô, professor, essa tripa que fala é aquelas do porco, não? As naturais, sim, do porco, né? Você está falando? Isso, a que a gente consome. Isso. É, a maioria é carneiro, né? Carneiro é porco, suíno, né? Suíno. Porco não. Porco, esse nome é aqueles que são criados soltos. Mas sim. Ah, é E, muito boa. e sintéticas, aquelas de plástico, né? Que a gente chama de plástico. Aí tem de poliamida, poliésteres, que é um tecido, e cloreto de polivinilideno, que é aquele bem fininho também, que é utilizado em salames. Então, esses sintéticos não podem ser consumidos, né? A gente, antes de comer, descasca e tira. Mas esse de colágeno aqui, ele pode ser consumido. Ele, no nosso intestino, ele se desfaz. Então, as tripas de colágeno, tanto comestível como não comestível, são elaboradas a partir de colágeno extraído de pele e couro de animais, né? Então, é um produto retirado do próprio animal. Já as tripas de celulose possuem tamanhos que variam de 1,5 a 15 centímetros de diâmetro. Aí nós temos aqueles extintores, né, que são exatamente de celulose, os salames maiores. As vantagens são uniformidade, ou seja, ele vai ter o mesmo diâmetro, né, a mesma espessura do começo ao fim, você não vai mudar. Então, a fábrica, para ela, é mais interessante porque não vai mudar o padrão. Possui pouca carga microbiana, então já são trabalhados com higiene, não tem micróbio, não vai trazer, a não ser que no manuseio se contamine, né? Quem for trabalhar. Emprego fácil, disponibilidade e variedade de tamanho. Então, existem vários tamanhos e você pode escolher aquele que vai se adequar à sua indústria e produto. Então, essas artificiais têm mais facilidade, é claro, de se produzir. Só que a questão a industrialização, ela não dá a característica de algo feito em pequena escala, com mais cuidado, com maior carinho, né, com condimentos mais preparados. E aí a gente tem algo comercial, que tem um sabor comum, mas não tem aquela qualidade que a gente quer ter sempre na mesa, né? É claro, nós temos grandes empresas hoje, principalmente do Sudeste e Sul, com, com produtos frios, né? Que aí muito interessante. Os envoltórios de plástico, polietileno, o copolímero de polivinilideno e PVC são utilizados para produtos cozidos em água, são impermeáveis à fumaça e umidade. Bom, esses produtos, inclusive, não servem para a defumação, né? A gente não pode defumar esses produtos que são com plástico ou com polietileno e tal, porque vão derreter. Com o aquecimento, eles vão iniciar um processo de derreter, e aí vai se desfazer e deixar o produto exposto, né? Vai quebrar, né? Você botar um salame com aquela casca no churrasco, vai derreter tudo ali, a parte do plástico. Então, não é conveniente. Então, contudo, essas tripas naturais, ela tem essa conveniência de você levar para o cozimento, botar numa grelha de churrasco e ela não se desmanchar, né? Ela fica lá estável, pelo contrário, ela vai ficar mais rígida e faz com que aquela massa, aquela emulsão interna, ela fique mais firme. Então, tem essa vantagem também das tripas naturais, né? Então, as vantagens das tripas naturais é exatamente a utilização das tripas artificiais, aliás, as vantagens da utilização das tripas artificiais são
as condições higiênicas, porque aí você tem certeza que não houve contaminação, a mecanização, ou seja, você pode fazer, sei lá, toneladas de salame por dia com aquela mesma espessura, porque é tudo mecanizado, e pode-se eleger a permeabilidade ao vapor e à fumaça. Então, pode-se dar um aspecto, né, nessa produção desses produtos, dando essa permeabilidade, ou seja, pequenos poros são deixados para que haja essa permeabilidade, essa entrada de fumaça. Tem como desvantagem a imagem artificial para alguns consumidores e geralmente não são comestíveis. Geralmente não são mesmo comestíveis. Bom, aí vamos passar os modos metálicos. Os modos metálicos são vasilhames ou vasilhas ou formas arredondadas ou mesmo compridas, como forma de bolo, aquelas formas de pão que são compridas. E aí é colocado a carne, é prensada e é cozida em banho-maria, normalmente dessa forma. Na elaboração de alguns embutidos, são utilizados moldes metálicos de diversas formas. Arredondada, retangular, quadrada, tá certo? Que é aquele formato que nós compramos o presunto, né? O presuntão vem grande, aí na padaria eles cortam, botam naquela máquina, vai cortando, tá? Deixando as fatias. Então, aquele molde que deu o aspecto como se fosse um pão de forma, né? Aquilo ali, inicialmente, é o molde de alumínio, onde é colocado todo o produto. Vem uma tampa que prensa, dá uma pressão grande, coloca-se no banho-maria para cozinhar, e depois que é cozido, é retirado, deixa esfriar e retirado depois. Então, os embutidos são preparados com moldes metálicos que têm que ser submetidos a um tratamento térmico para que se coagulem as proteínas do produto e conserve a forma do molde, né? Se você coloca no molde quadrado, ele vai ficar quadrado. Se é redondo, vai ficar redondo. E o tratamento térmico geralmente é realizado em água, ou seja, em banho-maria. Os moldes metálicos podem ser utilizados para preparar embutidos de maior tamanho, como, no caso, os presuntos ou apresuntados de 3 quilos, 4 quilos, né? Bem grandes. Aí nós temos os embutidos maturados. Os embutidos maturados se caracterizam por possuírem um sabor intenso e, em muitos casos, uma textura peculiar. São fabricados com carne de suíno, misturas de carne de suíno e bovino, ou com carne bovina. Por que são maturados? Porque é produzido inicialmente, depois é deixado um período de tempo, para que ele obtenha, né, um sabor peculiar, um sabor característico. E muitos desses embutidos são maturados e também defumados. Então, eles vão ter um sabor, né, um flavor bem característico daquele produto. Então, o sabor característico é produzido por uma fermentação bacteriana que determina a acumulação de ácido lático e produtos de fermentação pouco conhecidos, como o pH dos embutidos maturados oscila de 4,8 a 5,4. Então, é uma fermentação que vai acontecer ali internamente, e essa fermentação ela vai fazer com que haja micro-organismos selecionados ou seletos que vão sobreviver àquele ambiente e vão dar também um sabor ao produto específico. As finalidades da maturação da carne processada são desenvolvimento de aroma melhor, né? Mudanças da textura, ou seja, vai ficar mais firme, mais apurado, mas vai ficar mais denso, vai ter uma cura, ou seja, vai ter uma melhoria no sabor, né? Vai ter uma mudança na estrutura, vai ter uma dessecação, diminuição da umidade e escurecimento do produto. Então, nós vamos ter um produto mais escuro, com a textura mudada, né, com a textura mais firme e com sabor bem mais forte, bem mais apurado. Os micro-organismos responsáveis por essa fermentação são geralmente bactérias produtoras de ácido lático. Então,
esse ácido lático, que é aquele mesmo que a gente vai ver no silo, né? Quando a gente tem um trabalho com bactérias anaeróbicas. Então, é uma produção de ácido lático que vai diminuir o pH por um período de tempo, e depois esses micro-organismos vão morrendo e esse pH vai ficando ali em torno dos 5,7, 6. Então, dá uma baixada no pH, a carne tem um pH 7, e com o aumento desse ácido lático, é claro que vamos ter uma transformação aí dessa firmeza, né, da mistura que nós temos internamente. Então, são utilizados cultivos de lactobacillus plantaro, lactobacillus pentosus, pediococcus pentazóceos, pediococcus cerevisiae e staphylococcus carnosus. Não é o aureus, né? O aureus é perigoso. Denominados states. Stata quer dizer iniciadores, né? State é iniciar, ligar, para a obtenção de produtos de qualidade uniforme. Ou seja, se a gente coloca esse micro-organismo, ele vai prevenir o desenvolvimento de outra, porque ele vai colonizar aquela massa. Então, se ela coloniza aquela massa, então ela não vai deixar que outros micro-organismos venham a se desenvolver ali. Com isso, ele vai manter a firmeza e a uniformidade, a qualidade uniforme, ou seja, se você faz 100 linguiças, todas elas com a mesma quantidade daquele lactobacillus, ou daquele micro-organismo, estafilococcus, sei lá, qualquer que seja, um desses statas aí, a gente vai ter sempre o produto com o mesmo sabor, com a mesma qualidade. Então, essa uniformidade para o mercado é muito importante. Você não pode comprar a linguiça da Maísa, hoje tem um sabor, amanhã comprar a linguiça da Maísa e ter outro sabor. Então, isso é desuniformidade. O consumidor que consome uma vez e gostou daquele produto, ele quer consumir aquele produto, mas ele quer encontrar sempre o mesmo sabor, né? Então, essa uniformidade do mercado é importantíssima. Além de que, outra questão, além de uniformidade do mercado, é a constância, né, do produto. Você ter sempre esse produto à disposição o ano inteiro, que é outra dificuldade. Às vezes você tem um preço bem mais elevado, vai ter que levar o preço, ou falta um produto, e aí você não tem essa constância de mercado, e aí prejudica bastante o produto. Então, a gente está falando aqui mais como indústria, tá certo? Também, porque vocês estão estudando não é só para ser empregado, vocês podem ter a indústria de vocês, fazer o próprio negócio, e aí ser um empresário dessa área. Então, aqui a gente encerra. Nós temos algum tempinho ainda, então podemos conversar um pouquinho sobre esse assunto, né?